Bem, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui para falar do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Nós vamos falar do capítulo 6, Sonhos. Como compreender os sonhos, da Sueli Caldas Schubert. Depois nós vamos fazer algumas considerações. Capítulo 6. Todas as pessoas sonham. Segundo o novo dicionário Aurélio, os sonhos são a sequência de fenômenos psíquicos, imagens, representações, atos, ideias, etc., que involuntariamente ocorrem durante o sono. Muitas são as teorias que tentam explicar os mecanismos dos sonhos, atribuindo-lhes simbolismos, valores e significados, que nem sempre exprimem a realidade, porquanto são analisados apenas como um produto do cérebro físico ou como conteúdos do psiquismo que vem à tona durante o sono e que, ao despertar, se traduzem em lembranças mais ou menos nítidas. No livro Mecanismo dos Sonhos, o autor Adhemar Faria Júnior menciona que Shakespeare dizia que a criatura humana é feita do mesmo material que constitui os seus sonhos. O ciúme, o modelo, a angústia, o ódio, o amor invadem nossas noites e se vinculam ao nosso espírito, tornando-o bom ou mau, fraco ou forte. E concluía dizendo: somos o que sonhamos. Você, por certo, nesse instante, recorda-se de algum dos seus sonhos que lhe marcaram a vida. Mesmo aqueles que dizem nunca sonhar, na verdade, sonham. Só que o cérebro não registra a lembrança. Atualmente, os conceitos mais aceitos na área científica sobre esse tema são os de Freud e Jung. Ambos interpretam os sonhos como base nos conflitos psicológicos do indivíduo. Mas faltou-lhes exatamente uma visão mais espiritualizada do ser humano. O espiritismo, porém, avança e completa toda a explicação referente aos sonhos. Assim, aprendemos que o sonho representa a emancipação da alma. Isto quer dizer que, durante o sono, o espírito se liberta parcialmente do corpo físico e participa por um certo tempo da vida espiritual, afastando-se do corpo e indo a lugares com os quais se afiniza, encontrando aqueles que lhe são queridos, ou muitas vezes defrontando-se com antigos desafetos do passado. Né? Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos. Né? Então, todas as noites, quando dormirmos, a maioria de nós volta para o plano espiritual, né? E tem contatos lá no plano espiritual com amigos, com aqueles que amamos, ou com aqueles que nos desgostam profundamente, né? Por isso, às vezes, temos pesadelos. Mas vamos continuar. Se as visitas a certos lugares ou o encontro com espíritos são agradáveis, terá boas reminiscências ao despertar. Se, todavia, vai a locais onde estão espíritos inferiores ou se defronta com os que lhe querem mal, as lembranças surgem como pesadelos. Estes são sonhos espirituais. Existem os sonhos fisiológicos, que retratam a vivência do dia a dia. São produzidos pelo cérebro físico, devido às imagens arquivadas de ocorrências de todas as existências da pessoa. Muitos desses sonhos são verdadeiras catarses necessárias ao equilíbrio do indivíduo. No âmbito dos sonhos espirituais, estão ainda aqueles que experimentam vivências do passado e os que provêm do futuro. Um desses sonhos premonitórios muito conhecido é o de Abraham Lincoln, quando era presidente dos Estados Unidos. Poucos dias antes de ser assassinado, ele sonhou e relatou depois à mulher, que passeava pela Casa Branca e a ouviu chorar. Chegando à ala leste, viu um cadáver no caixão sendo levado por um cortejo fúnebre
e um destacamento de soldados. Lincoln perguntou a um soldado quem era o morto. O presidente respondeu-lhe: ele foi assassinado. Vejam só que história fantástica, né? Você se pergunta como é possível a previsão do futuro? É que o espírito, parcialmente livre, vara os limites do presente e aprende situações futuras. O autor retrocitado explica a questão da seguinte forma: a projeção do espírito ao mundo espiritual, no entanto, em que o corpo está refazendo as suas energias, propicia a quebra das barreiras impostas pelo plano material, com fortes consequências sobre a determinação espaço-tempo, que sofrem variações tremendas, ao ponto de o espírito registrar com a maior naturalidade aquilo que só o passar do tempo irá mostrar-lhe, ou seja, o futuro, né? Então, vejam só, é claro que não é para a gente ficar imaginando que qualquer coisa que a gente sonha vai acontecer, né? Eu diria que nós devemos manter esses sonhos mais complicados conosco mesmo, né? Sem ficar alardeando por aí que vai acontecer isso ou aquilo, mesmo porque pode não ocorrer. Bem, mas continuando. Ao perceber as cenas futuristas, o espírito as registrará em seu psiquismo, dando maior importância aos fatos afins. Ocorre, porém, que nem sempre, ao retornar ao mundo das formas físicas, ele se recorda das percepções obtidas durante a sua emancipação. Isto se deve a alguns fatores, tais como uma predisposição do cérebro em não reter as imagens e a intervenção da espiritualidade com o objetivo de não criar um clima de expectativa passível de prejudicar a nossa caminhada do indivíduo e da coletividade. Grande parte das ideias de artistas, escritores, cientistas são resultados de contatos espirituais com entidades que atuam nessas áreas, recebendo delas verdadeiras aulas que mais tarde surgem em forma de inspiração ou insights. Você que é médium ou que deseja uma vivência mais espiritualizada, analise com cuidado os seus sonhos. Eles denotam as suas preferências de ontem ou de hoje, evidenciando assim as suas afinizações. Para melhorar e elevar as nossas vivências espirituais, é imprescindível cultivar a oração, mudar o teor dos pensamentos e da conduta para aspectos mais espiritualizados. E antes de adormecer, preparar-se mentalmente, através da prece, de uma leitura edificante, a fim de que o repouso do corpo proporcione ao espírito experiências enriquecedoras. O sonho, libertando-me parcialmente do corpo físico, me permite encontrar com o ser de luz, que é o meu guia espiritual. Na sua presença, reabasteço-me de energias luminosas, de coragem e força, de uma alegria imensa me invade, refletindo-se no transcurso de cada um dos meus dias, né? Então, essa dica aqui da Sueli sobre a prece, né, para nós não é nenhuma novidade, né? Nós sabemos que, ao fazermos as preces, principalmente antes de dormir, o nosso espírito, muito provavelmente, vai para lugares onde existe paz, né? Então, é até uma forma de nós termos mais clareza sobre os sonhos, né? Mas agora vamos comentar algumas coisas sobre os sonhos. As experiências espirituais, elas também podem ser, sonhos podem ser resultados de fenômenos mediúnicos,
graças ao desdobramento parcial, conforme Kardec nos esclarece, que nesses momentos dão-se encontros espirituais, graças às chamadas viagens astrais. Mas o Kardec nunca usou essa expressão, não somente com desencarnados, mas com outros ainda encarnados. Quando retornamos ao corpo somático, é fixado o sonho em nosso cérebro, mantendo as impressões de acordo com a nossa capacidade de lucidez, né? Por isso, é muito importante a prece, né? Porque, se for necessário, os espíritos vão fixar aquilo para a gente lembrar quando acordarmos. Bem, e aí nós podemos falar dos encontros que nós temos com as pessoas que já nos precederam, né? Que já partiram, né? Essa experiência demonstra que, na maioria das vezes, são os encontros verdadeiros com os seres queridos, o que é muito confortador, porque seja uma oportunidade de ter-se a certeza de que a vida continua, né? Então, aqueles que já se foram e nós sonhamos com eles, são as visitas que eles nos fazem. E também para que nós tenhamos realmente a certeza de que a vida continua lá do outro lado, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Bem, nós também... E aí, aqueles que lembram ou não dos sonhos, né? Tem muitas pessoas que reclamam que não tem a lembrança, né? Pessoas que dizem que nunca sonham. Realidade, todos sonhamos, mas certos bloqueios que o espírito experimenta ao retornar ao corpo, trazendo as imagens, porque o sonho se dá quando ele está deslocado, ou então quando o inconsciente desborda os conflitos, enquanto, em se tratando de um sonho espiritual, ele fica impresso no cérebro, mesmo que a pessoa não tenha lembrança. Seres amados que desencarnam, familiares que anelam por um contato, sempre se comunicam conosco através dos sonhos. O esquecimento decorre de razões profundas no campo emocional, de conflitos, tormentos internos. Os conflitos, às vezes, são tão grandes que bloqueiam as recordações no inconsciente dos indivíduos, né? Quando nos recordamos dos sonhos, é porque os bons espíritos desejam que nos sirvamos das diretrizes de advertência ou de roteiro, quando temos apenas fragmentos, é para que nos esforcemos na vigilância. E quando são verdadeiros delírios, não tem nenhum significado, né? Então, veja quantas coisas o sonho encerra, né? E os pesadelos, né? Bom, quando a gente trabalha para o bem, retornamos dos sonhos, né, com sensações muito boas, né? E é como o cérebro decodifica as imagens com as quais a gente não está familiarizado. Mas, quando os nossos sonhos são comandados por espíritos inferiores, hipnotizadores, então recordamos com sensações desagradáveis, né? E essas imagens são convertidas em angústias, estados de aflição, sem aparente causa, né? Bem, eu acho que em questões dos sonhos, nós já falamos bastante a respeito, né? E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Esse capítulo é relativamente curto e na próxima terça-feira, depois do dia 17, nós vamos ler o capítulo 7, tá? Eu espero que tenha sido bom para vocês este capítulo sobre os sonhos que a Sueli colocou para a gente. Muito obrigado a todos.